Boa noite, a gente está aqui hoje para apresentar o trabalho. A disciplina é Prática no Ensino da Matemática. Nossa equipe é formada pela Claudiane Pereira de Freitas, eu, Débora da Silva Franco e a Merilane Alves Fernandes. Nosso tema é triângulo, seus elementos, seu perímetro e sua classificação. Os triângulos entre todos os polígonos apresentam uma rigidez geométrica que os outros polígonos não têm. Uma vez construído, é impossível modificar a abertura de seus ângulos e construir outro triângulo. É uma das figuras mais presentes no ambiente que nos cerca. Apesar de sua forma ser simples, existem inúmeras relações entre seus próprios elementos. Hoje nós temos alguns exemplos dos triângulos no nosso dia a dia. Um escorregador, o telhado de uma casa, uma escada e uma prateleira de canto. Elementos do triângulo. O triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Nesse exemplo dado, temos o triângulo cujos vértices são A, B e C. Os seus lados são os segmentos formados por AB, BC e AC. Chamaremos de A o lado oposto ao vértice A. De B, o lado oposto ao vértice B. E de C, o lado oposto ao vértice C. Os vértices a gente sempre usa letras maiúsculas para denominar. E já os lados a gente sempre usa letras minúsculas. Temos também os ângulos. Esse segmento AB forma o ângulo C. O segmento BC forma o ângulo A. E o segmento AC forma o ângulo B. Os ângulos a gente sempre denomina com um chapéuzinho. Perímetro do triângulo. O perímetro de um triângulo é a soma de todos os seus lados. Exemplo: sejam os lados do triângulo x, y e z. Logo, seu perímetro será P igual a x mais y mais z. Delimitamos o perímetro com a letra inicial maiúscula. E aqui, nesse triângulo dado, temos que o perímetro é o contorno dos seus lados. É a soma do contorno desses lados. Classificação dos triângulos. Podemos classificar os triângulos quanto aos seus lados. No caso, temos três exemplos. O equilátero, onde todos os seus lados possuem a mesma medida. O isósceles, que pelo menos 2 dos seus lados têm a mesma medida. E o escaleno, que todos os seus lados possuem medidas diferentes. Temos também uma relação, que todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. A classificação quanto aos ângulos. Temos também 3 casos. O retângulo, que um de seus lados é reto. O obtusângulo, que um dos seus ângulos é maior que 90 graus. E o acutângulo, que todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Agora eu vou demonstrar para vocês como classificar triângulos utilizando a régua e o transferidor. Quanto aos lados de um triângulo, nós usamos a régua. Quanto aos ângulos, nós utilizamos o transferidor. E aqui temos o exemplo de 3 triângulos. Primeiro, nós vamos medir esses triângulos quanto aos lados. O primeiro triângulo, o segmento AB. Temos que a medida parte do segmento do B até o A. Temos 10 centímetros e meio. Agora, vamos medir a base desse triângulo. A base também desse triângulo mede
10 centímetros e meio. O segmento AC desse triângulo também mede 10 centímetros e meio. Em virtude disso, podemos classificar esse triângulo como sendo um triângulo equilátero, pois percebemos que os três lados têm medidas iguais. Agora vamos medir o segundo triângulo dado. Temos que o segmento AB mede 9 centímetros. O segmento BC mede 11 centímetros. E agora vamos medir o segmento AC. Percebemos que o segmento AC mede 14 centímetros e meio. Com isso, nós percebemos que as três medidas desse triângulo são diferentes. E podemos classificar esse triângulo como um triângulo escaleno. E agora vamos medir esses dois triângulos quanto aos ângulos. Primeiro, pega o transferidor e demarca no vértice desse triângulo, sempre partindo do ponto zero, do ângulo zero. Percebemos que esse triângulo possui 60 graus. Esse ângulo é formado por 60 graus. Como é um triângulo equilátero e a medida de um dos seus ângulos é 60 graus, as outras medidas também serão 60 graus. Logo, teremos ângulo agudo. Agora a gente vai ver a soma dos ângulos internos de um triângulo. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. A gente vai ver essa demonstração. A gente pegou um triângulo qualquer, certo? Chamamos esse triângulo de ABC. Chamamos seus ângulos de A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Para fazer essa demonstração, a gente passa uma reta no vértice A. Poderia ser em qualquer um dos vértices, mas aqui foi escolhido o vértice A. Certo? A gente vai fazer na reta, esse prolongamento nós vamos chamar de ângulo Y. E o outro prolongamento nós chamamos de ângulo X. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente está vendo que formou um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta também é conhecido por medir 180 graus. No caso, aqui nesse triângulo, o ângulo Y é igual ao ângulo B. Por quê? Porque eles são ângulos alternos e internos. Ou seja, a medida do ângulo B é a mesma medida do ângulo Y. O ângulo X também mede a mesma coisa que o ângulo C. Por quê? Porque eles também são alternos e internos. Então, Y igual a B e X igual a C. Se a soma deles são A mais B mais C são 180, como já foi dito aqui. Y mais A mais X, por ser meia volta, é 180. E se Y é igual a B, X é igual a C, então a soma dos ângulos internos também é 180. Agora farei a mesma demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Porém, desta vez utilizarei um material manipulável. Aqui temos um triângulo retângulo, o qual foi confeccionado em bandeja de isopor. Foi marcado o ponto médio de cada lado do triângulo e traçado os segmentos, onde foi feito os devidos recortes. Após, foi colado EVA em cada parte e para destacar os ângulos foi utilizado EVA na cor vermelha. Ainda foi colado fitilho para unir todas as partes. Para tal demonstração, faremos o seguinte movimento. Pegamos as partes que estão na extremidade e fazemos este movimento em direção a este terceiro ângulo.
Formamos assim um ângulo raso de 180 graus. Vale lembrar que o triângulo utilizado neste exemplo é um triângulo retângulo, porém esta propriedade é válida para todos os triângulos. A apresentação foi uma breve explanação do que foi planejado para 2 horas aulas